Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. As espigas arrancadas. Certo sábado, após o primeiro, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. O Senhor começou a libertar o homem da observância da antiga lei, não somente por meio de seus discursos, mas também com a sua conduta e as suas obras. Por isso segue. Certo sábado, após o primeiro, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. São Beda. Como os discípulos não tinham tempo para comer devido à impertinência das multidões, tinham fome, pois eram homens. Arrancando as espigas, saciavam suas necessidades, o que mostra a austeridade da sua vida, pois não buscavam pratos elaborados, mas alimentos simples. Teofilacto Diócrida. Diz, pois, certo sábado após o primeiro, porque os judeus chamavam a toda festa sábado. Com efeito, sábado quer dizer descanso. Muitas vezes acontecia que, na véspera do sábado, havia uma festa que era chamada sábado. Por isso, o verdadeiro sábado era chamado sábado após o primeiro, porque era o segundo depois da festa anterior. São Cirilo. As festas eram de duas classes, uma que era celebrada no sábado verdadeiro, outra que era celebrada no dia seguinte, que também era chamado sábado. Santo Isidoro. Diz após o primeiro, porque o segundo era o da Páscoa, enquanto o primeiro era o dos pães ázimos. Assim como a imolação da Páscoa era feita à tarde, a festa dos ázimos era celebrada no dia seguinte. Que assim era, pode-se inferir do que os apóstolos colhiam espigas e as comiam, porque naqueles dias as espigas já estavam maduras. Santo Epifânio. Em dia de sábado, pois, foram vistos passando entre as plantações. Colhiam espigas, manifestando que havia cessado a obrigação de guardar o sábado, por causa da chegada do grande sábado, isto é, Cristo, que nos fez descansar do trabalho dos nossos pecados. São Cirilo. Os escribas e os fariseus, ignorando as sagradas escrituras, conspiraram juntos para acusar os discípulos de Cristo. Por isso segue. Alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Diz-me tu, quando te aposta à mesa no sábado, não partes o pão? Por que então repreendes os outros? São Beda. Outros dizem que essas acusações foram dirigidas ao próprio Senhor, mas poderiam ser dirigidas por pessoas diferentes, tanto ao Senhor como aos discípulos. A quem quer que tenham sido dirigidas, dirigiam-se principalmente a ele.
Santo Ambrósio. O Senhor acusa os defensores da lei de ignorá-la, citando-lhes o exemplo de Davi. Por isso diz: Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? São Cirilo, como dizendo: Isto é dito expressamente pela lei de Moisés. Julgai segundo a justiça e não façais distinção de pessoas ao julgar. Como repreendeis os discípulos, se até hoje exaltais Davi como santo e profeta, o qual não observou o preceito de Moisés? São João Crisóstomo. Observa que quando o Senhor fala em defesa dos seus servos, isto é, de seus discípulos, traz servos como exemplo, a saber, Davi e os sacerdotes. Quando, porém, fala em seu próprio nome, introduz o Pai, como aqui: Meu Pai não cessa de operar, e eu opero também. Teofilacto Diócrida refuta-os de outra forma quando acrescenta: O Filho do Homem é Senhor do sábado, como dizendo: Eu sou o Senhor que mandou observar o sábado, e como legislador tenho o poder de revogar o sábado. Cristo chamou-se Filho do Homem porque, sendo Filho de Deus, dignou-se miraculosamente, por amor aos homens, se tornar e ser chamado Filho do Homem. São João Crisóstomo. Marcos esclarece que disse isso se referindo às suas naturezas, pois dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso convém que o sábado esteja sujeito ao homem, em vez de que o homem dobre o seu pescoço para o sábado. Santo Ambrósio. Este não é um mistério de pouca relevância. O campo é todo este mundo. A messe do campo é a fecundidade numerosa dos santos. As espigas do campo são os frutos da igreja, que eram colhidos pelo trabalho dos apóstolos, os quais se alimentam do nosso avanço, como que separando os frutos espirituais das cascas corpóreas, trazendo-os à luz da fé por meio dos milagres portentosos que operavam. São Beda. Debulhavam as espigas porque, naqueles que querem unir ao corpo de Cristo, fazem morrer o homem velho com as suas obras, separando-os de toda inclinação terrena. Santo Ambrósio. Os judeus acreditavam que isso não era lícito em dia de sábado, mas Cristo, pelo contrário, pregando o benefício da nova graça, anunciava o repouso da lei e o trabalho da graça. De maneira digna de atenção é dito: segundo o primeiro, e não primeiro e segundo sábado, porque o sábado da lei, que era o primeiro, foi abolido, e o segundo resultou do primeiro. Logo, é chamado sábado segundo, em razão do número, mas primeiro em razão da operação da graça. É melhor o sábado que conhece o perdão que o outro, que estabelece a pena. Também é chamado primeiro em razão da predestinação da deliberação, mas segundo em razão da sanção do decreto. Por fim, Davi, fugindo com seus companheiros, é figura na lei de Cristo e seus discípulos, que se escondem do príncipe deste mundo. Como se pode dizer que aquele que observava e defendia a lei comeu pães e os deu aos que estavam com ele, dos quais não era permitido comer senão os sacerdotes, a não ser que, para mostrar por aquela figura que o alimento sacerdotal passava para o uso dos povos, seja porque todos devemos imitar a vida sacerdotal, seja porque todos os filhos da igreja são considerados sacerdotes. Recebemos a unção do santo sacerdócio, oferecendo-nos como hostes espirituais. Se, portanto, o sábado foi feito para os homens, e se o interesse dos homens exigia que o homem com fome, que por muito tempo esteve privado dos frutos da terra, abandonasse os jejuns da fome antiga, então a lei não foi abolida, mas foi levada à plenitude. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,